que dá pra mudar essa frase. E o que você sentiu enquanto a Cami falava isso? Essa é a prova. Aham. Essa é a prova. E como tem provas, tem portas. Exatamente. Né? A Clarissa até tem uma citação sobre isso, né? Deixa eu achar aqui. As portas para o mundo da mulher selvagem são poucas, porém valiosas. Se você tem uma cicatriz profunda, ela é uma porta. Se você tem uma história muito antiga, ela é uma porta. Se você... Oh, meu Deus, temos alguém emocionado aqui. É uma porta. É uma porta. Se você gosta do céu e da água tanto que mal consegue aguentar, isso é uma porta. Se você anseia por uma vida mais profunda, mais plena, por uma vida mais sã, isso é uma porta. E se você tá aqui agora, essa é uma porta. Mas assim, gente, é só antes da gente finalizar, eu queria só falar, como a gente tá falando da introdução, né? Eu queria falar um pouquinho para vocês e, enfim, tá? E traga suas contribuições também. Mas sobre o que você vai encontrar nesse livro, né? Que são contos que, quando eu comecei a ler a primeira vez, me chocou. Assim, eu lembro que o que mais me chocou foi o da Sapatinhos Vermelhos, né? Que tem sangue, tem esqueletos, tem mortes, né? Então, enfim... Um detalhe desse feio sórdido, do horror, né? Em que a gente sente, tipo... Porque, assim, ao longo da história, né? Parece, ou pesquisas, né? Que fizeram que eles tiveram que purificar essas histórias em consideração aos contemporâneos ali religiosos, né? Então, assim, consideração ou medo de perseguição, não sei. Talvez, né, purificar essas histórias, deixar elas menos sórdidas, né, menos feias, tenha sido o jeito que eles conseguiram fazer com que essas histórias passassem, né, com que elas conseguissem permissão para serem contadas, né? Mas aí eles acabaram encobrindo, né, símbolos pagãos com outros cristãos. Né? Então a sábia curandeira passou a ser a bruxa perversa. Um espírito agora é um anjo. Um véu iniciático se transformou em um lenço. Então, assim, a gente tem que ler esses mitos e esses contos tentando ver o que é que tá por trás, né? A bruxa perversa, será que é realmente uma bruxa perversa ou é uma sábia curandeira? Né? Então, assim, os elementos sexuais também foram omitidos. Os animais e as criaturas perigosas, eles eram travestidos de demônios, espíritos do mal, né? E como é que a gente se relaciona com o perigo na vida, né? Essas criaturas, elas não são demônios, mas elas podem ser apenas criaturas perigosas, que a gente tem sim que ter sagacidade para se relacionar e não temer e exorcizar. E eu acho que o demônio ou o vilão do conto, da história ou da nossa vida, ele carrega em si todos os elementos que faltam ao herói da jornada. Exato. Então, a donzela, que no início do conto é uma donzela, é na inter-relação entre ela e o vilão e a tragédia que ela vai assimilando as características que lhe faltam, como coragem, como saber latir, como raiva. Então, o demônio, ele só é o contraponto das minhas características idealizadas. Sim. Então, é na relação com o demônio que a gente forma aquele... Eu gosto muito do símbolo do yin e do yang, né? Uhum. Eu sou inteira quando eu tenho e reconheço o preto no branco e o meu branco no meu preto. E assim, o que acontece? Qual que é o perigo disso? De distorcer, né? De encobrir esses símbolos, de não entender esse yin e yang, né? De se relacionar bem com isso. É que você distorce a sombra. E aí a gente passa a temer a sombra, né? E a abominar a nossa sombra. A gente não quer conhecer ela.
E o quanto isso não gera uma despersonalização e uma dificuldade de lidar com a realidade, né? Porque isso que tu tá falando foi no século XVII, quando eles adaptaram para as crianças. E o que eles fizeram ali? Eles colocaram a frase "e viveram felizes para sempre". Então, tanto quando eu tiro os símbolos que eu julgo difíceis, feios ou sexuais, quanto eu coloco que no final existirá um feliz para sempre, eu tô contribuindo para que as pessoas não consigam lidar com a realidade. Exato. E com a sua própria realidade. Porque aí eu boto uma visão maniqueísta onde o herói é só bom, onde o vilão é só ruim e tá bem longe do herói e acaba morto. E no final feliz o herói permanece só bom, íntegro e luminoso e vai ser feliz para sempre. Vocês conhecem essa história? Vocês já ouviram alguém dizendo, mas quando que chega o final feliz? Pra sempre. Eu achei que ia casar, me sustentar, cadê esse pra sempre? E aí a gente vê a importância dos contos e mitos e o quanto eles atuam na nossa vida e na forma como a gente lida com a realidade, porque a gente tá sempre procurando um feliz pra sempre. Sim, e eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em escola, tinha os livrinhos A Bruxinha que Era Boa, O Lobo que Não Era Mau. E eu comecei a falar, gente, pra onde que estão levando essas crianças? Qual é a realidade que a gente tá trabalhando, assim? Porque é claro que a gente não vai expor a criança a nada, né? O ideal, né? É não expor a criança a nada violento, no sentido prejudicial. Mas a criança precisa saber que existe o mal. Que existe o obscuro, que existe coisas, né, que vão nos gerar um medo, um desconforto, e que ela vá se familiarizando com essa sensação, né, e não negando isso, porque senão, gente, não sei que realidade essa criança vai viver, ou como ela vai viver a realidade. Negando a si mesma. Né? E outra coisa é que eles... né, acabou acontecendo quando eles fizeram essa purificação dos contos e mitos, né, principalmente com os femininos, é que eles continham muitas instruções para as mulheres sobre o sexo, sobre amor, sobre dinheiro, sobre casamento, sobre a morte, a transformação, né? Então, assim, nos contos de fadas e mitos atuais foi expurgado tudo que fosse escatológico, sexual, perverso, feminino, iniciático, né? O que se relacionasse com as deusas, né? Então, assim, que representasse a cura, né? Para vários males psicológicos e que desse orientação para alcançar êxtase espiritual. Então, assim, olha o que foi feito nessa purificação, as consequências. E me veio muito na cabeça, não sei se você assistiu Bridgerton. Não. Então, vou dar um spoiler, tá, gente? Mas ela quer... Se você não assistiu ainda, vai assistir, pula essa parte. Mas ela quer muito engravidar. Se passa acho que é século XVII também, né? Bem princesa, assim, a corte da Inglaterra, né? E aí ela se casa com o duque e ela quer muito engravidar e, tipo, ele não quer engravidar e ela não sabia como é que engravidava. Então, nessa época... E aí ela vai perguntar para uma das criadas dela como é que engravida, o que tem que acontecer, né? Então, assim, porque foi expurgado todas essas orientações que eram dadas através de mitos e contos e que preparavam a mulher para viver uma realidade. E da mesma forma que são os mitos que ajudam a gente a construir a nossa realidade hoje, porque eles trazem esse conhecimento ancestral... Se eu tiro a parte do conhecimento feminino ou dos ciclos da mulher, qual é a referência que a gente vai buscar? Será que isso não tem muita relação com a facilidade nossa de se submeter a um lugar de objeto na vida? A um lugar de submissão? Porque como eles tiraram, tu falou que tiraram as figuras das deusas, a gente até chega a esquecer que um dia... existia um panteísmo e que existia um deus homem e deusas mulheres e que nós também éramos herdeiras diretas das deusas. Sim. Mas com tudo isso extraído, a gente perde a referência, a nossa força, a nossa história. E uma pessoa sem história é uma pessoa
que não sabe do que se constituir. Para onde eu vou se eu não sei de onde eu vim? Exatamente. E nessa história, nesse contexto, a purificação desses contos, né, e a purificação da mulher em si, né, teve como consequência, provocou que ela não soubesse como é que se engravidava. Hoje a gente já sabe como é que se engravida, mas quantas coisas a gente não sabe sobre o feminino? Ou a gente já sabe que a gente pode e deve ter prazer no sexo, sobre a nossa sexualidade, o nosso prazer. Eu sei todos os papéis que eu posso desempenhar, eu sei que eu tenho direito ao poder, e se eu sei, eu consigo sentir o que eu já sei ou eu só sei? Exato. E eu acho que é isso que torna a leitura desse livro muito poderosa, porque a Clarissa traz essas histórias. E por ser uma psicóloga, né, ela também traz muito conhecimento que consegue nos dar um pouco dessas referências perdidas. Eu acho que esse é, para muitas, um livro de poder, porque ele vem e nos faz download de informações arquetípicas do ser mulher, do ser mulher em diferentes papéis, e ele nos instrumentaliza a ocupar com interesse um lugar. Sim, eu acho que assim, ele é uma ferramenta poderosa, mas que a gente tem que usar com cautela, né? Então não levar para um extremo, perceber o que emoções está provocando em você, se você está projetando só lá fora, né? E lembrar que é muito mais um trabalho interno, né? E o que você identificar lá fora no teu marido, no teu filho, no teu colega de trabalho, na tua profissão, traz para dentro de volta, né? Ou num cenário ideal, faça a leitura desse livro acompanhada por um profissional, faça enquanto estiver fazendo terapia, converse com outras mulheres, né? Escute, tem vários podcasts pipocando por aí, né? Tem muito material disponível, mas não faça a leitura desse livro com pressa. Não que é uma coisa... Nem de forma leviana, Nem né? de forma leviana, gente. Nem de forma... É exatamente isso. Né? Então, acho que é essa mensagem que a gente queria deixar para vocês aqui. Se deixasse, a gente ficaria falando aqui para sempre 50 horas. Mas, enfim, a gente se vê no próximo episódio. Qualquer coisa, se tiverem dúvidas, podem ir mandando pra gente. A gente adora interagir com vocês. É isso aí, um beijão e vamos pela sombra. Vamos pela sombra, gente.